Oi, vamos continuar. Agora eu vou te contar o que alguns jovens têm me contado. Como está difícil achar uma garota com os traços nossos do passado. Quase todas as pessoas da nossa gente já estão com traços misturados. E eu tenho comentado com amigos e monitores sobre o que constatei, que famílias de amigos meus, os últimos filhos, já nasceram com outros traços. Eles estão redesenhando nossa gente. Há muito tempo isso tem sido feito, como eu já expliquei em vídeos sobre essas pessoas de traços invertidos. Esses vídeos se encontram uma parte no Telegrama, e se um dia eu conseguir, outros tantos levarei. O que estou contando aqui, tomem cuidado para não confundir e sair a prejudicar outros de nós. Esse assunto é delicado e exige que aqueles interessados se dediquem e assistam mais outros vídeos. As intenções dos nossos enganadores para nos manterem aprisionados são muitas. A intenção deles também é de nos fazer nos machucar aos poucos outros de nós, que ainda estão vivenciando suas vidas com a mente anestesiadas pelas atrações, distrações, ofertas e o grande transe hipnótico que essa gente causa. Para que ninguém machuque outros de nós, é preciso que entenda bem do assunto e aprenda a detectá-los. Isso não é fácil, até mesmo para aqueles que já estão despertos e já detectaram muitos deles. Muitos das nossas pessoas, com as mentes ainda aprisionadas, anestesiadas, elas têm estado assim por terem aceitado tudo deles e a eles, que disseram ser natural desse nosso mundo ou de nossa humanidade. Tudo isso mostrado, dito e dado a vivenciar. A nossa gente, com a mente ainda aprisionada, está cada dia mais sendo alvo fácil de ser usado pela continuidade dessa nossa prisão neste mundo. Muitos deles carregam toda essa aceitação já desde seu nascimento, ou pela herança dos seus antepassados. Aliás, antepassados de todos nós, que repassaram para as novas gerações as mentiras contadas como verdades deste mundo, como nossa verdade. Ou pior ainda, como vemos hoje em dia, elas já aceitaram, mesmo cientes de informações reveladoras ou instigantes que poderiam dar a elas a segurança para se interiorizarem e começassem dessa maneira a desconstruir o mundo de mentira que elas vivem. Mas elas continuam segurando os alicerces, as colunas das mentiras que sustentam este mundo. Mas a nossa gente aprisionada já sabe ou sente muito dessas mentiras, algumas por experiência própria ou por percepções que têm aflorado em seu mental de que há algo errado neste mundo. Ainda assim, continuam a suportar e sustentar todo esse sistema carrasco. Vejam essa imagem. É tão bonito, parece tudo tão bem. Não dá para acreditar que no mundo deste aqui haja tanta maldade, falsidade e crueldade. A pouca beleza que resta é como eu já expliquei, é para que nossa mente não colapse totalmente. Foi deixado um pouco de bem e um pouco do belo da nossa natureza espontânea original. Dessa maneira, nossas mentes continuam aqui aprisionadas, achando que estão no lugar certo, no mundo certo, na sala existencial original. Eu vou contar um pouco sobre algumas famílias que conheço e que outros me contaram, me mandaram fotos e estão a se perguntar
o que fazer com esses novos membros dessas famílias com traços do novo desenho, o desenho não original, o modificado. Precisamos saber, é somente o desenho da aparência, da anatomia ou tem algo mais? E sobre esses novos membros dessas famílias com uma aparência, com traços dos nossos enganadores? Eu já respondi isso em alguns outros meus vídeos. Vocês precisam analisar e observar comportamento, emoções e atitudes. Humanos reais têm um pacote de emoções que não precisam fazer esforço para que elas fluam ou para mantê-las no corpo, no comportamento, nas atitudes, nos olhares. Humanos reais não precisam ensinar essas emoções, elas brotam no momento exato. Mas os outros enganadores, eles podem ensinar por muito tempo todas essas emoções e os nossos comportamentos, até por anos e anos. Mas aqui e ali vão deixando pistas que não possuem esse pacote humano de emoções originais, o pacote real de emoções humanas. Eles não conseguem sustentar por toda a vida essa falsidade de imitar as nossas emoções. Não há empatia real, não há amor real. Tudo que seguem é o que o sistema colocou. Eles não vão contra nada do sistema, a não ser que estejam mentindo para conseguir alguma coisa. Eles, na verdade, normalmente apoiam, promovem e incentivam outros a fazer o mesmo. Desde crianças têm atração por tudo deste mundo, por todas as coisas e personagens do sistema. Apoiam, se interessam, se dedicam, promovem o tempo todo o sistema e todas as suas coisas, histórias, criações, invenções, pessoas, tudo que for aparecendo, eles apoiam, eles escolhem algumas delas para defender e para mostrar que está fazendo parte, que participa daquilo e gosta e aceita. Eles conseguem influenciar as pessoas e acabam levando elas para esses grupos que cada um deles precisa sustentar enquanto estão ensinando entre a gente o papel deles de humano normal. Tenho conhecidos que nunca mudam. A vida deles é sempre a mesma coisa. Parecem seguir um script, ou a vida deles é toda roteirizada. Repetem sempre as mesmas coisas. E quando eu olho para eles, mesmo me contando acontecimentos e situações da vida deles, eles parecem estar apenas a repetir, porque na vida deles nada muda. Não sei se me fiz bem explicar, mas não há de ser nada. Se agora no momento sua mente não conseguir captar, não há problema nenhum, pois vou desenvolvendo essa informação até que ela esteja bem esmiuçada. Em vídeos mais antigos eu disse, alguns personagens são introduzidos entre nós e numa certa altura da vida deles são resgatados. Então alguém me perguntou, Eliette, será que eles sabem quem eles são? Sim, alguns devem saber e outros devem ficar adormecidos essas informações até o momento certo de resgate total. Ou eles apenas fingem que não sabem. Para fingir e ensinar, isso é natural deles, é espontâneo. Nós vemos hoje famílias que possuem alguns membros familiares diferentes. Um rapaz com traços humanos casado com uma moça com traços misturados. Nascem as crianças e elas também podem ter pouquíssimos traços humanos e mais dos traços deles. Muitas das nossas famílias originais foram recebendo novos membros. Muitos deles se juntaram às famílias normais da nossa gente, como eu acabei de explicar. Por ordem natural deles, precisam se misturar. São impostores, seguindo seus scripts.
Podemos chamar isso de instinto natural deles. É procurar a presa, a vítima, que somos nós, se misturarem para controlar, comandar e destruir o desenho original. E assim, filhos de boa família, na qual havia os traços original de nossa gente, tiveram seus filhos, casando com algumas dessas falsas mulheres. Muitas delas possuíam poucos traços dos enganadores, e foi mais fácil enganar. E ainda mais, podiam gerar crianças. Isso não chamou e não chama atenção. E muitas só puderam trazer filhos com a ajuda do parto cesárea. Para isso, esse tipo de parto foi criado, para proteger as pessoas deles, além de também para desativar o nosso corpo na sua função natural de trazer nossas crianças ao mundo. Todos esses temas eu tenho em vídeos específicos e explicados. Para nós, esse tipo de parto traz prejuízos que não estão aparentes. Pode ser que, em algumas vezes, em alguns de nós, possa haver sequelas em seu desenvolvimento cognitivo, mas quando eu digo que nos prejudica, vai muito mais a fundo do que isso. Então, esse tipo de parto nos dá muito prejuízo que não percebemos. E como imaginar o que perdemos se não sabemos o que tínhamos antes? Sim, infelizmente, todos continuaram a aceitar esse tipo de parto. Nossas mulheres também começaram a apresentar os problemas para um parto normal. Outras foram colocadas a não desejar o parto normal. Isso foi ótimo para suas falsas mulheres que ainda podem gerar. O perigo é pensar que eles todos são apenas como nos fora dito, que não podem ter bebês. Isso foi mais uma maneira de não nos deixar perceber que estamos trazendo os filhos deles ao mundo. Isso foi feito para não nos deixar perceber que eles estão entre nós, porque se pensamos que estão gerando crianças, achamos que eles são normais. Eu tinha apenas 18 anos quando eu tive meu filho que foi abreviado em sua vida. E naquele momento meu bebê já estava quase nascendo, estava tudo bem. Então apareceu um dos médicos e disse que iria fazer um corte. Não precisava disso, tudo estava indo bem. Havia uma enfermeira que disse: "Doutor, é necessário mesmo?" Daí em frente, aquele médico não se importou com a enfermeira, pediu a ela os materiais e me deu uma anestesia. Depois eu senti que alguma coisa escorria, com certeza era o sangue de onde ele fez o corte. Daí então, todos os meus outros partos, os médicos davam outro corte no mesmo corte que já havia sido feito. Era desnecessário, mas eles fizeram, porque eles não querem que nós tenhamos bebês de parto normal verdadeiro. Estava escrito que eu tive um parto normal, mas não é verdade. Primeiro, eles vão ter como um estudo médico que nós não conseguimos mais ter nossos filhos de parto natural e somos cheios de problemas e dificuldades, que na verdade é apenas para camuflar as pessoas deles, que na verdade não podem trazer essas crianças deles ao mundo normalmente. Precisam de ajuda. Eles estragaram a gente em todo sentido. Procure meus vídeos que falam sobre esses assuntos. Vocês já assistiram o filme Vivarium? Pois eles estão fazendo um pouco com a gente, como foi mostrado neste filme Vivarium, onde seres estranhos colocavam pessoas a cuidar de suas crias, imitando ao pássaro cuco, que deposita seu ovo no ninho de pássaros comuns, cujos filhos originais caem do ninho devido ao imenso tamanho do filho intruso. Eu vou mostrar esse filme num outro vídeo. O diretor deu outra explicação para o filme e sobre isso eu conversei com amigos cuja conversa vou ler para vocês num vídeo que não for dessa série.
Então, como sabermos onde estamos sendo prejudicados ou quanto estamos sendo prejudicados quando nos deixamos ser o que eles quiseram, até mesmo para trazer os nossos bebês ao mundo? Não dá para saber. Assim, por não sabermos dos nossos poderes anteriores, do que tínhamos anteriormente, se eles vão destruindo, vão bloqueando, causando sequelas, destruindo alguma coisa importante na função original dos nossos corpos, como saber? Nós não sabemos então o que tínhamos anteriormente, e se eles roubam mais um pouco de nós, ou eles vão desativando ou destruindo um pouco, poucos de nós podem sentir que estão sendo roubados, desativados, algumas coisas estranhas estão acontecendo devido àquele fato ou àquele outro. Também algumas coisas que fomos prejudicados vêm de gerações em gerações. Eu recomendo a vocês os meus vídeos sobre hospitais e maternidade. Eu fico por aqui. Vejo vocês no próximo. Hoje é dia 10 de outubro de 2021. São 17 horas 13 minutos na Alemanha. Domingo. Jetzt die Wahrheit.